Quando teve início a dinastia de Avis em Portugal, em 1385, inaugurava-se também o processo de expansão marítima, abrindo caminho para os descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI. Foi o momento de formação do Império Colonial Português, que abrangia possessões na América do Sul, na África e na Ásia. Os feitos portugueses foram acompanhados de perto pelos espanhóis, que se lançaram também à procura de um caminho para as Índias, navegando em direção ao Ocidente. Impressionados com a prosperidade portuguesa e espanhola, alcançada com os descobrimentos, outros povos europeus não deixaram por menos e lançaram-se à corrida marítima atlântica com o objetivo de descobrir novos caminhos para as Índias, de onde vinham importantes artigos comerciais. A expansão ultramarina europeia é o nosso assunto de hoje em História do Brasil. Muito bem, minha gente, e nós vamos começar a nossa história do Brasil. E é claro, você sabe, o programa de Brasil se inicia a partir do momento em que o Brasil foi descoberto, em 1500. Mas é lógico que esse descobrimento tem profundas ligações com os acontecimentos que marcaram a história da Europa no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Tem muito a ver com a chamada expansão ultramarina europeia, com as grandes navegações, e você sabe que as grandes navegações ocorreram numa época de mudanças, no momento em que a Europa estava assistindo à transição da Idade Média para a Idade Moderna, a passagem do feudalismo para o capitalismo. Ora, mas onde se faziam as navegações, onde se fazia o comércio, antes das grandes navegações, antes da expansão ultramarina? É isso que vamos ver a partir desse momento. Olha o mapinha. Note, esse mapa mostra exatamente a Europa e mostra Veneza, mostra Gênova, mostra o mar Mediterrâneo, e era exatamente no mar Mediterrâneo que os europeus realizavam o comércio. Só existia, basicamente, essa rota de comércio, a rota do mar Mediterrâneo. E essa rota era controlada pelos italianos. Além dos italianos, os árabes, os turcos, a partir de 1453, também participavam dessa rota do Mediterrâneo. Também monopolizavam o importante comércio das especiarias orientais. Se você quisesse comprar algum produto oriental, necessariamente você teria que procurar um mercador italiano, um genovês, um italiano, porque eram os italianos que controlavam a rota do Mediterrâneo. Por isso, a pimenta, o cravo, a canela, a noz moscada, o gengibre, o açúcar, os demais produtos orientais custavam os olhos da cara. Minha gente, ocorre que nessa fase de transição feudo-capitalista, o comércio não é exclusivo da Itália. Tem mais gente querendo participar desse comércio. Mais burgueses querendo ampliar os seus lucros. E é por isso que os burgueses não italianos, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, e é por isso que os estados, os chamados estados nacionais, o Estado Nacional português, o espanhol, o francês, o inglês, o holandês, tiveram tanto interesse em romper o monopólio italiano. Mas note, quem começa isso é a Península Ibérica. Vamos ver a Península Ibérica. Vamos ver a Península Ibérica. Olhe a Península Ibérica. O mapa mostra justamente
a Península Ibérica. Aqui, Portugal. Aqui, Castela, Aragão, Leão. Ou seja, aqui o mapa está mostrando o que foi a Espanha antes de sua unificação. Note que Portugal e Espanha acabaram sendo os pioneiros dessa expansão ultramarina, sendo que quem começa efetivamente a expansão marítima é Portugal. E por quê? Porque Portugal reunia um Estado nacional centralizado, foi a primeira monarquia nacional centralizada europeia, porque Portugal possuía uma posição geográfica privilegiada, porque Portugal tinha uma burguesia mercantil interessada em expandir os seus negócios, porque Portugal resolveu revolucionar a arte de navegar. E é claro que para isso muito contribuiu a figura de um homem que lutou muito pela expansão marítima portuguesa. Um navegador que viajou pouco, mas recebeu o título de navegador. Vamos conhecê-lo? Olhe lá. O infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique. Esse moço, o nosso amigo infante Dom Henrique, foi o homem que acabou criando aquilo que os livros didáticos mais antigos chamam de Escola de Sagres. Na verdade, nunca existiu essa escola de Sagres. O que a gente sabe é da existência de um castelo que pertenceu ao infante Dom Henrique. De qualquer maneira, o trabalho do infante foi muito importante. Por quê? Porque Portugal, através da, entre aspas, Escola de Sagres, revolucionou as técnicas de navegação, a caravela, invenção portuguesa. E é claro que, a partir desta revolução náutica, Portugal parte para o mar tenebroso, para o Oceano Atlântico. E a Espanha? Mais tarde, bem mais tarde, depois que a Espanha se unificou politicamente com o casamento dos reis católicos, é que a Espanha pôde pensar nos seus empreendimentos marítimos. E, portanto, pensar naquilo que a Espanha chama de ciclo ocidental de navegações. É o ciclo espanhol. Querem vê-lo? Olha lá, o ciclo espanhol, ou a expansão espanhola, e você sabe muitíssimo bem que essa expansão espanhola, ela se dá a partir da figura de um homem que, evidentemente, você conhece. Ele é espanhol? Acredita-se que ele tenha nascido na Itália. Estamos falando de Cristóvão Colombo. Estamos falando deste homem, Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, nascimento 1451, morte 1506. Pois é, e Colombo dizia para os reis católicos, já tinha dito isso antes, que era possível atingir o Oriente pelo Ocidente, dando a volta ao mundo. Para ele a Terra era redonda. Quer dizer, na verdade, se você saísse de um ponto, poderia chegar a este mesmo ponto dando a volta ao mundo. E é claro que em 1492, o Colombo pensou ter realizado essa circunnavegação. A gente sabe que o que aconteceu no dia 12 de outubro de 1492 foi a descoberta de um novo continente. E Portugal? Portugal, nesse momento, está praticamente completando o seu périplo africano, através das viagens portuguesas, que eu quero que você veja de perto. Vamos vê-las, vamos vê-las.
Note lá. As viagens portuguesas, aqui começa a viagem de Portugal. Olhe lá, Portugal, Lisboa. Pronto. Começa a expansão portuguesa. Conquista de Ceuta. Continua. E agora? E agora Portugal continua sua expansão e evidentemente que a ideia de Portugal é realizar todo o périplo africano. Olha lá o que Portugal faz. Os portugueses, em 1492, eles simplesmente atingem, já estão próximos, muito próximos da chamada Ásia, do Índico, e aos pouquinhos, em 1498, olha o que aconteceu. Em 1498, Portugal descobre um novo caminho marítimo para o Oriente. Note, Portugal revolucionou o comércio. Em 1500, Cabral chegou por aqui. Mas é claro que já fazia 8 anos, desde 1492, que Colombo havia descoberto a América. É lógico que a gente poderia perguntar, mas afinal de contas, e outros países? Por exemplo, a Inglaterra, a França, a Holanda, não participaram dessa expansão? Participaram sim dessa expansão. Participaram, mas tardiamente, elas entraram tardiamente na expansão, porque a Inglaterra, a França e a Holanda tiveram problemas internos e externos, principalmente a Guerra dos 100 Anos. Pois bem, depois desses problemas é que a Inglaterra, a França e a Holanda puderam entrar na expansão. Quando isso aconteceu, o nosso amigo Colombo já estava morto. Agora, vamos para o resumo que fecha essa primeira aula de Brasil. O monopólio italiano, a ascensão da burguesia atlântica, os estados centralizados, o ciclo oriental ou português, o ciclo ocidental espanhol. Muito bem, minha gente, e assim se foi a primeira aula de Brasil. Até a próxima.